Imagine descobrir que Cristo não está fora de você, mas unido à sua própria consciência. E que quando a Bíblia diz: tomem o meu jugo, ela não está enfrentando sacrifícios, disciplina religiosa ou sofrimento. Ela está revelando o maior segredo espiritual já dado ao homem. Segundo Neville Goddard, aceitar o jugo de Cristo significa algo chocante. Unir-se à sua própria imaginação divina e assumir que aquilo que você deseja já é realidade. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas aceita a verdade, mas não a absorve. Elas repetem frases espirituais como papagaios. Imaginação cria a realidade. Eu sou. Tudo é possível. Mas dentro delas nada mudou. Neste vídeo você vai descobrir o verdadeiro significado do jugo nas Escrituras. Por que Cristo se une à sua consciência quando você aceita essa verdade? A diferença profunda entre aceitar uma ideia espiritual e absorvê-la completamente. Essa revelação pode transformar completamente a forma como você usa a imaginação. O tema desta noite é Tomem o meu jugo. Esta é uma expressão rabínica comum para o estudo das Escrituras. Assim, quando alguém lhe oferece o seu jugo, oferece-lhe a sua compreensão das Escrituras baseada na experiência, enquanto outros lhe oferecem o seu jugo baseado em erudição, em análises, em especulações e em teorias. Portanto, aqui, ele oferece-lhe o que sabe por experiência, pois vivenciou as Escrituras. Ora, atrelar significa cobrir, unir, carregar. Você pega uma estrutura de madeira e a coloca sobre o pescoço deles, digamos, de 2 bois ou outros animais de tração, e os atrela. E nós também atrelamos, como nos é dito no capítulo 27 de Gênesis, que Jacó. Foi profetizado que Jacó atrelaria Esaú. Agora, Esaú é isto. Enquanto você olha para mim, você está vendo Esaú, este corpo exterior é Esaú, coberto de pelos. Normalmente, sou uma pessoa sem pelos, exceto pela cabeça e barba. No entanto, se você pudesse ver sob um microscópio, ainda veria o corpo inteiro coberto de pelos. Eu não vejo, porque para mim sou uma pessoa sem pelos, por assim dizer, mas o corpo em si é coberto, como Esaú. E foi profetizado que ele atrelaria Esaú. Quem? Jacó. E Jacó é aquele a quem o Senhor amava. Ele disse: Esaú não é irmão de Jacó. No entanto, amei Jacó, mas odiei Esaú, porque ele os subjuga. Agora, Cristo, nas Escrituras, me oferece o seu jugo. Então, se eu me unisse a Esaú, e somos 2, porque sempre se une a 2, é uma união, um emparelhamento. Bem, se Cristo me oferece o seu jugo, ele não apenas me oferece o seu conhecimento das Escrituras, mas também se unirá a mim se eu o aceitar. Se eu aceitar o que ele me dá, então ele se unirá a mim e caminharemos juntos. E o objetivo final é que nos tornemos um, se eu o aceitar. Portanto, ele oferece a você o seu conhecimento das Escrituras com base em sua própria experiência pessoal com as Escrituras. Na semana passada, recebi 2 cartas. Curiosamente, ambas foram escritas no dia 3 de novembro, ou os eventos ocorreram no dia 3 de novembro. Vou começar pela mais curta. Ela está aqui esta noite. A outra senhora só consegue vir de vez em quando. Ela mora muito longe e não é conveniente para ela vir, então ela só esteve aqui uma vez desde que abri a casa, mas escreveu isso como um relato da experiência do dia 3 de novembro. Mas vou contar a mais curta primeiro. Ela disse: sentei-me na cama e escrevi estas palavras enquanto as ouvia virem das profundezas. Como um lenço, você absorve a verdade, em vez de aceitá-la. Então, ela disse. Dirigi-me à voz que falava e disse: não sei o que você quer dizer. E não me lembro do que estávamos falando. E então deitei-me novamente na cama e adormeci. Instantaneamente, em meu sonho, me vi segurando um lenço na mão e meu nariz estava cheio de muco. Então coloquei o lenço no nariz e assoei, e olhei, e o lenço havia absorvido toda a umidade. Então encontrei outro lenço na minha mão, estava limpo e seco. Abri-o.
Ao abri-lo, uma bolinha de gude caiu dentro do lenço. O lenço aceitou a bolinha de gude, mas não conseguiu absorvê-la. Então a voz me disse: Esta é a vontade de Deus. Então, posso dizer isso noite após noite, e você pode aceitar e sair repetindo palavra por palavra, como um papagaio. Como imaginar cria realidade, sim, como as pessoas recitam a oração do Senhor. Você vai à igreja no domingo e, na maioria das igrejas ortodoxas, todos repetem a oração do Senhor. Todos a conhecem, desde as criancinhas. É como uma bolinha de gude. Eles não absorveram a oração do Senhor. Você pode pegar todas as afirmações. Tudo o que você desejar, acredite que já o recebeu e o receberá. Essa é uma bolinha de gude que a maioria das pessoas que acreditam nisso, se é que acreditam, não absorveu. Você pega essas afirmações fantásticas e profundas e pondera sobre elas, reflete sobre elas, e então, gradualmente as absorve. Elas se tornam parte. Na verdade, você as respira, você as vive e não consegue pensar em outros termos. Você simplesmente se torna isso. Assim como um lenço, você absorve a verdade, em vez de aceitá-la sem saber o que significa, pensando: Não me lembro do que estávamos falando. E então vem a visão para explicar exatamente a diferença entre absorver a verdade e aceitá-la, aquele que a aceita e a guarda como um brinquedinho, venerando-a como algo externo. Coloco comida na boca, e nem tudo que coloco na boca consigo assimilar. Meu organismo assimila o que pode, incorpora a minha estrutura e expulsa o que não consegue. Há certas coisinhas que não me ajudam em nada, mas eu as como. Veja uma banana, por exemplo. Eu descasco uma banana. Adoro banana, então eu a como. Dizem que os minúsculos filamentos que percorrem o meio não me fazem mal, mas também não me ajudam. Meu organismo não consegue absorvê-los. Nenhum organismo consegue. É como uma pequena fibra, e você simplesmente a expulsa por algum orifício do corpo, para expelir aquilo que não consegue absorver. Então, aqui, comemos todos os tipos de comida. E isso agora é alimento mental, e você o absorve, pensa que absorve, mas se não o assimila, não o expulsa e o descarta no coxo. Então, posso dizer-lhes noite após noite que vocês podem ser tudo o que quiserem neste mundo, e isso se vocês aceitarem o meu jugo. Aceitem o meu jugo. Ele diz: Graças a Deus, Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Mateus 11, 25. Então, ele faz esta declaração, e você se pergunta o que a motivou. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Logo em seguida, ele nos dá a informação. Aceitem o meu jugo e aprendam de mim, e nos diz: O jugo é suave, muito suave, e o fardo é leve. Este é o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, o final. Aqui, ele nos convida a aceitá-lo. Permitirei que esta noite eu me julgue a Cristo? Este é um jugo fácil de suportar, pois ele me diz que cumprir esta lei externamente é um desperdício terrível. Devo ir à igreja independentemente do tempo, independentemente disto, independentemente daquilo, ou então estarei cometendo um pecado. Se eu comer carne na sexta-feira, é pecado. Se eu fizer isto, se eu me casar fora da minha fé, fisicamente, isso é pecado. Se eu tiver que realmente me submeter a todas essas leis, que fardo horrível! Então ele me diz agora: Meu jugo é suave. Então ele diz: Tudo o que você fizer com amor é certo. Esse é o jugo dele. Não importa o que você faça, se for feito com amor, é certo. Posso me casar com qualquer pessoa neste mundo se eu a amar. Posso fazer qualquer coisa para sempre se eu fizer com amor. É fácil, tome o meu jugo. E ele me dá todas essas leis maravilhosas para me libertar. Tudo o que vocês desejarem, creiam que já o receberam, e assim será. Marcos 11, 24. É fácil, não é? Quer dizer,
independentemente da minha formação educacional, da minha situação social, política, financeira, de todas essas origens, se eu ousar assumir que sou aquilo que gostaria de ser, é verdade que me tornarei isso? Sim, se você tomar o meu jugo sobre você. Eu o colocarei no meu jugo, pois eu sou ele, e comigo nada é impossível. Então, aqui, ele me submete, assim como nos é dito que Jacó submeteu Esaú. Ele o submeteu. E este homem exterior, movido pela razão, a razão me diz que não pode ser verdade, meus sentidos me dizem que não é verdade, e então, aqui está o homem exterior, mas eu o submeto. Eu coloco o meu jugo sobre ele e o uno a mim, porque Cristo não pode se separar de mim se eu aceitar o seu jugo. Cristo é Deus, o único Deus. Então, eu tomo o seu jugo, e ele fica tão unido a mim quanto eu estou a você. Eu estou unido a você e ele está unido a mim. Ele não pode se separar de mim se eu tomar o seu jugo. Se eu tomar o seu jugo, então todas as coisas são possíveis para Deus, e ele é Deus. Então, eu caminho sobre a terra subjugado e me entrego completamente a cada sonho neste mundo que eu desejo. Se eu fizer isso, me é prometido que se realizará. Eu realizarei tudo o que sonhei se eu acreditar. Agora, a outra carta. Lembre-se do que acabei de lhe dizer sobre a primeira, sobre a completa absorção, em vez de simplesmente aceitá-la, mas não absorvê-la. O mundo aceita um credo, mas não o absorve. Não é algo que os impulsione a agir de acordo com ele. Eles simplesmente o aceitam e o deixam de lado quando lhes convém, mas não o absorvem de verdade, não o absorvem completamente e não vivem de acordo com ele a cada instante. Agora, a outra carta é muito longa, então preciso condensá-la um pouco, são várias páginas digitadas. Então, aqui está a essência dela. No mesmo dia 3 de novembro. Ela disse: Tive um sonho, e no meu sonho eu estava em casa, e lá estava o homem mais maravilhoso. Ela não descreve o homem além de um homem com todas as características nobres de um. Bondade, gentileza, generosidade, todos os atributos imagináveis que se possa admirar. Ele era digno, tudo. E eu me vi voltando para casa em várias ocasiões. Ela não sabe quando partiu, mas se viu retornando com o coração vazio, esperando que ele estivesse lá. Ele sempre estava lá, e ela se sentia tão aliviada quando voltava para casa. Naquela ocasião, ela estava mais do que ansiosa, se é que se pode descrever, na esperança de que ele realmente estivesse lá. Ela voltou e ficou aliviada ao encontrá-lo. Mas, dessa vez, ele estava arrumando as malas e ela sabia que ele iria embora. Sabia que nada que dissesse o convenceria a ficar, que ele faria o que bem entendesse, o mesmo homem gentil, amável e maravilhoso de sempre. Ela disse: Não consigo descrever o amor. Não existe um estado emocional no sentido de uma emoção física, não há palavras além de simplesmente um amor que não se possa descrever, ou seja, não encontro palavras para descrever a emoção do amor que senti em sua presença. Mas ele havia separado presentes para mim. O primeiro que notei foi uma linda garrafa de champanhe, toda embrulhada, que beberíamos juntos. E depois, vários pacotinhos, lindamente embrulhados. Acima deles, notei um copo d'água do qual ele havia bebido, e o peguei, sabendo que ele bebia daquele copo. Então, bebi também. Isso divertiu, mas ele ficou feliz por eu ter aceitado a bebida. Então peguei um dos presentes e abri. Era um pequeno fragmento de um lindo cristal precioso, com uma estrela como símbolo. Estava esculpido em forma de estrela. Ela não me disse se era estrela de 5 pontas, de 6, de 8, ou qual teria sido significativo se ela tivesse mencionado o número, mas era uma estrela. Embora ele tenha me dito: É uma coisa muito preciosa e tem um sabor agradável, ela continuou. Mesmo sendo precioso e com um sabor agradável, o simples fato de ele estar indo embora me fez perder o interesse nos outros presentes. Mas eles estavam tão lindamente embrulhados, e havia um furo em cada papel de embrulho por baixo, revelando um pequeno pedaço do mesmo cristal. E eu conseguia ver partes do desenho da estrela em cada pedacinho de cristal com a estrela. E então,
Na minha última visita, eu estava em um mercado. Nem percebi que havia me afastado da presença dele. Mas eu sempre soube, ao retornar, que o fiz porque, por alguma razão desconhecida, senti que aquilo que eu fora buscar era, de alguma forma estranha, importante, e deixei a presença desse amor infinito na busca daquilo que, naquele momento, me parecia tão importante que me distraí com os caminhos do mundo. No último mês, eu estava em uma feira. E, Neville, não consigo explicar, foi como uma. Só consigo descrever e comparar com a história que você contou anos atrás, quando era criança e participou de uma corrida de obstáculos, onde todos os obstáculos imagináveis eram colocados em seu caminho, e o prêmio era um caminho além, depois de superar todos os obstáculos. E foi lá que me encontrei, em uma feira. Eu tinha um bastão na mão direita. Era um bastão grande, pesado e redondo, e lutei contra todos os seres, todas as situações, tudo. Bati na rua com aquele bastão com tanta força que a reverberação, o som, espalhou todos à minha vista. Empurrei, puxei, corri e fiz de tudo. Ninguém conseguiu me impedir de voltar a ser aquele homem. Eu simplesmente continuei me movendo, e nada neste mundo. Parecia que todas as forças imagináveis surgiam para me distrair, para me atrair, para me deter, e eu continuei golpeando com este bastão para voltar para aquele homem. Então ela disse: Eu não sei. Porque comecei a acordar, e sabendo que havia despertado, desejei estar morta se não conseguisse voltar. Eu não queria acordar, nada neste mundo poderia me deter. Mas, apesar do meu desejo de prolongar este estado e não despertar neste nível, eu disse a mim mesma: Volte. Finalmente acordei, e não sei se consegui voltar, mas posso dizer que, desde então, estou, e noite após noite durmo na esperança de voltar e encontrar aquela presença de amor, aquele homem. Bem, isso é Escritura. O teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Isaías 54, 5. E agora nos é dito: Afastar-te-ás de mim e te prostituirás. Oséias 4, 12. A prostituta não precisa ser o que o mundo chama de prostituta, porque, na verdade, isso não faz diferença alguma. Não quero encorajar homens e mulheres a saírem por aí fazendo todo tipo de coisa, mas, dito isso, não significa o mesmo que significa aos olhos de Deus. Isso não tem nada a ver com a realidade. Significa afastar-se do verdadeiro amor, que é Deus, e encontrar interesse nas coisas do mundo. Fama, riqueza, reconhecimento. E todas essas coisas parecem muito mais importantes do que encontrá-lo. Pois ela se distraía repetidamente e ia em busca do. Mesmo enquanto fazia isso, ela sabia o que estava fazendo, e ainda assim continuava fazendo, sabendo dos problemas que teria quando começasse a voltar. Toda vez que fazia isso, ela sabia, enquanto se preparava para partir, que seria um momento triste que a ansiedade a consumiria ao retornar, na esperança de que ele ainda estivesse lá. Bem, isso é assunto para outra carta. Então, peço a todos que tomem sobre vocês o meu jugo. Eu vivenciei as Escrituras, sei do que estou falando. Não sou uma erudita para analisá-las minuciosamente. Ouçam as palavras. Obrigado, Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Assim foi dito dele, como ele sabia dessas coisas. Ele não tem instrução, nós o conhecemos, conhecemos seus pais, sabemos tudo sobre ele. Ele não tem instrução, como pode saber dessas coisas? Não, vocês não podem conhecê-las por meio de nenhuma obra acadêmica no mundo, vocês as conhecem somente por revelação. E porque vocês retornam e se tornam fiéis ao amor, ele se revela a vocês, véu após véu após véu. Depois que ele se revela completamente, o jugo é removido, e vocês não são dois, vocês são um. Eu sou a sua emanação, e ainda assim sua esposa até que o grande sono da morte passe. Então, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois o meu jugo é suave, muito suave, e o fardo é leve. Não há fardo algum.
Você não precisa dizer: bem, eu não sou qualificado para isso. Como eu poderia ter sucesso se não sou qualificado? Eu não conheço ninguém, não tenho formação social, não tenho formação intelectual, não tenho apoio financeiro, nenhum. Como posso me aventurar e ousar presumir que sou o homem que gostaria de ser sem esse apoio, sem alguém a quem eu possa recorrer? Não há ninguém além daquele a quem você está ligado por um jugo. Quem é ele? Eu sou. Se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. João 8, 24. E não há outro nome, este é o meu nome para sempre. Então você diz: eu sou, bem, esse é ele. É este que lhe pede para realmente aceitá-lo, confiar nele e então seguir em frente, acreditando que você é tudo o que deseja ser neste mundo. Não apenas o que você deseja ser, mas o que você deseja que o outro seja, pois são a mesma coisa. Todo o vasto mundo se torna você mesmo, projetado para fora. Não há nada além de Deus, e Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é Deus, não há outro Deus. Quando você acredita nisso, então você é completamente livre e não há cortina. É tudo luz. E isso está oculto de todos os sábios do mundo. Posso lhes dizer, nós vamos alcançar. Esta noite iremos à Lua, orbitaremos a Lua e enviaremos estas lindas fotos. Saberemos mais sobre a Lua, neste nível secular, do que jamais soubemos antes. Isso não é suficiente, pousaremos na Lua. Pousaremos na Lua e faremos todo tipo de coisa fantástica muito, muito antes de conhecermos o mistério de Belém, muito antes, porque ele esconderá esse mistério dos sábios e prudentes. Ah, sim, eles me mostrarão como chegar à Lua. Interrupção, microfonia, perda de algumas palavras. Então aqui, quando o jugo é oferecido. Diferente do que o mundo pensa que o jugo seja, e é verdade, você coloca essa estrutura de madeira sobre o pescoço dos bois. Eu nasci em um ambiente onde essas coisas existem e ainda existem, onde você coloca o jugo sobre os bois e ara o campo. Mas este jugo é um acoplamento, é um par, e deve haver dois. Pois se ele me ofereceu o seu jugo, eu olho ao redor, não vejo ninguém a quem ele tenha me oferecido, portanto, ele tem que estar unido a mim. E assim, Cristo está unido a mim se eu o aceitar completamente, a ponto de absorvê-lo. Dar crédito às suas palavras da boca para fora não significa nada. Fiquei tão surpreso outro dia quando ouvi um pastor de uma das igrejas mais importantes desta cidade, uma das mais importantes. Não vou mencionar o nome, porque seria constrangedor. A maioria deles escreve seus sermões e simplesmente os lê como se fossem de um livro. Ele não só não escreve seus próprios sermões, como também assina um serviço de sermões prontos. Eles vêm do Oriente. E ele não é um bom leitor, então ele lê tudo em silêncio, sem emitir som, no domingo de manhã. E ele é o pastor desta igreja tão importante, aqui mesmo na nossa cidade, onde tantos membros da alta sociedade, os chamados intelectuais e os ricos da nossa comunidade frequentam. Porque todos eles vêm. E ele é a pessoa honrada, e aqui está um homem que nem sequer consegue escrever o próprio sermão. Mas se escrevesse, teria que lê-lo de qualquer maneira. Ele assina um serviço que escreve os sermões para ele. E quando o sermão chega, como ele não o escreveu, não sabe nada do que está escrito. E ele não é um bom leitor, então não consegue ler direito. Por isso, ele repete o texto em silêncio, domingo após domingo, quando lhe é permitido subir ao púlpito. E ele é o chefe da igreja. As pessoas vão até ele, ele coloca a mão sobre elas e elas pensam que foram abençoadas. Ele toca a cabeça de uma criança e os pais dizem: o grande santo te tocou, meu querido, você está abençoado. Que absurdo! Nada é absorvido. Absolutamente nada é absorvido. Ele é como o lenço com a bolinha de gude dentro, nada é absorvido. Que revelação! Vocês, que talvez não estivessem aqui quando contei a história, alguns chegaram um pouco atrasados, e ela se sentou na cama, e é seu costume levar um bloco de notas e um lápis para a cama, colocou-os na mesa de cabeceira e escreveu:
Como um lenço, você absorve a verdade, em vez de aceitá-la. Então ela falou com quem havia ditado isso para ela, dizendo: Não sei o que você quer dizer. Nem me lembro do que estávamos falando. Então ela adormeceu e sonhou que tinha um lenço na mão e que seu nariz estava cheio de muco. Ela o levou ao nariz e assoou. Quando olhou para o lenço, viu que ele havia absorvido toda a umidade. Então ela encontrou outro lenço. Estava seco, limpo e dobrado. Ela o abriu. Ao abri-lo, uma bolinha de gude caiu dentro dele. O lenço aceitou a bolinha, mas não conseguiu absorvê-la. E então a voz lhe disse: Esta é a vontade de Deus. Então, peço a vocês esta noite que não aceitem o que lhes disse como uma mera ilusão, como um lenço, mas que reflitam sobre isso, ponderem e tentem absorver, para que se torne parte de vocês e vivam de acordo com isso. Assim, a cada instante, percebam que não é simplesmente o que imagino que se concretiza, como um amigo meu, que está aqui esta noite, contou há 2 semanas. Os atos imaginativos não intencionais são igualmente eficazes. Se a imaginação cria a realidade, ela não pode anular deliberadamente o ato imaginativo consciente, mas todo ato imaginativo é tão eficaz quanto um ato imaginativo consciente deliberado. Vocês e eu somos chamados a nos tornarmos mais alertas, mais conscientes, mais criteriosos, mais seletivos nos atos imaginativos que cultivamos. Mas, quer sejamos ou não, os atos imaginativos não intencionais são tão eficazes em produzir resultados quanto os atos imaginativos intencionais. Portanto, quando digo que a imaginação cria a realidade, quero dizer isso literalmente. Então você pode repetir: imaginar cria a realidade e caminhar, dizendo ele não presta, ela não presta e eu não gosto deles e fazer todas essas coisas, e as pessoas dizem: Isso não importa, porque eu não me sentei para imaginar deliberadamente. Essas técnicas são tão eficazes quanto o momento em que você pensa que está meditando e fazendo algo deliberadamente. Sim, elas funcionam, mas todos os outros atos imaginativos são igualmente eficazes. Então, quando digo: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, estou lhes dizendo o que sei por experiência. Eu os levarei noite após noite a níveis cada vez mais profundos. Quando digo que toda a história das Escrituras se desenrolou em mim, quero dizer isso literalmente. Que a minha herança divina celestial, esta gloriosa herança, é minha, eu sei, mas ela não pode se concretizar enquanto eu permanecer neste corpo. Ela é minha, eu a conheço e participo dela, mas enquanto permaneço neste corpo, eu o uso não apenas para este propósito, para ensinar vocês e oferecer-lhes o jugo que é o meu jugo, mas noite após noite me encontro em outros níveis, níveis que são chamados nas Escrituras de ele vai para o inferno. Eles sabem quem vocês são. Ninguém os machuca, eles não podem machucá-los. Eles sabem exatamente quem vocês são e todas as forças do mal no mundo, e vocês ainda ensinam a história de Deus. Vocês encontrarão todos citando esse nível, mas vocês ainda plantam a semente. Você ainda ensina isso, você ainda conta isso, porque sabe que é completamente imune a qualquer golpe, a qualquer mágoa que eles queiram causar. Você está perfeitamente consciente, assim como eu agora. Trabalho noite após noite. Entro em todos esses níveis, todos dentro de mim, pois tenho infinitos níveis dentro de mim. Caminho por esses níveis e esses personagens estranhos aparecem, e eles sabem exatamente quem eu sou. Mas nesse nível você não se importa com eles. Eles não podem te machucar e não te assustam. Aqui eles não te assustam e são completamente inofensivos, embora sejam extremamente cruéis. Mas você caminha por eles e simplesmente conta a história de Deus. Curiosamente, você foi dormir à 1 da manhã e pensa que o tempo não passou porque você está muito consciente, e então o sol nasce, são 6 horas e você já passou 5 horas nos mundos conversando e contando a história. Você pensa que esteve completamente acordado, e esteve acordado, mas qualquer um que ouvisse seu corpo teria ouvido a respiração profunda. Mas você não está inconsciente. E você se pergunta: Bem, devo ter permanecido completamente acordado. Era 1 da tarde e agora são 6, e em 5 horas eu estive acordado? Não, você estava dormindo profundamente, fisicamente.
Você se sente revigorado ao acordar, mas não teve nenhuma pausa na consciência. Você está lá, no fundo do poço. E você se depara com os personagens mais estranhos do mundo, simplesmente lhes pregando a palavra de Deus, oferecendo o mesmo jugo, disposto a se unir a esses aspectos de si mesmo, porque todos devem ser redimidos. Nada se perde em todo o meu santo monte, todos são salvos no final. Então, aqui está, pegue isso esta noite e aprenda a lição dessa linda e curta carta, a diferença entre dizer eu acredito nisso e absorver a verdade. Como o lenço, você absorve a verdade, em vez de apenas aceitá-la. Paulo gostava muito de usar o corpo como analogia. Bem, o corpo pode ser usado. E eu coloco comida no meu estômago e assimilo o que consigo incorporar aos meus tecidos, aos meus ossos, ao meu sangue, o que não consigo, eu expiro. Então você ouve a palavra de Deus, a absorve e o corpo produz alimento, e então você pondera sobre ela, reflete sobre ela e tenta absorver o máximo que puder. Muito bem, você a absorve novamente, e finalmente toda a palavra se torna a você. E a palavra começa a se desdobrar dentro de você e cada pequeno aspecto dela se revela dentro de você. Então eu digo a vocês, a todos aqui, a todos no mundo, mas acho que vocês, por saberem mais, podem ser nesta noite o que quiserem ser. Independentemente das suas limitações, aparentes limitações, baseadas na sua formação educacional, social, financeira ou de outra natureza, não há limite, exceto o limite que impomos a nós mesmos. Ou você acredita que eu sou ele ou não? Digo isso com conhecimento de causa, porque volto uns 20 anos no tempo, para Nova York, e havia uma grande multidão neste país, talvez agora seja quase internacional, que se levantava e afirmava: eu sou isso, aquilo e mais um monte de coisas. Bem, essa senhora costumava vir aqui em casa, e minha mãe, minha sogra, perdoe-me, minha querida, ficava furiosa quando a chamavam de minha mãe, mas ela dizia: sabe, você precisa impedi-la de vir aqui. Não aguento mais. Eu disse: tudo bem, vou dizer para ela não vir. Mas ela ainda precisa vir. Estou atraindo-a. Por algum motivo, ela virá, então tenho que aceitá-la. Não posso recusá-la. Ela vinha e estava disposta a pagar qualquer preço no mundo. Eu não cobrava nada, mas ela estava disposta a desembolsar $100, $1.000. Ela tinha dinheiro, muito dinheiro. Mas ela não conseguia fazer o que achava que conseguiria fazer em casa. Ela chegava e dizia: Neville, feche a porta. Feche a porta, feche as janelas. Ela podia fazer agora o que não conseguia fazer no próprio quarto de hotel, o que ela estava prestes a fazer. E ela ficava na minha sala de estar e afirmava, juntava as mãos e afirmava: eu sou, e dizia o nome. Não acreditava em uma palavra sequer, nenhuma. Quando estávamos de partida para a Califórnia, onde ficaríamos por 3 meses, convidei uma amiga para morar na minha casa, sem pagar aluguel. Ela era uma senhora idosa. Eu disse: mude-se para cá e ocupe meu lugar. Em caso de emergência, meus vizinhos virão 2 vezes por semana para limpar enquanto eu estiver fora, e a casa inteira será sua, sem aluguel. Use o telefone, não vou cortar a linha, e se você usar além do normal, você paga. A luz, o gás, todas essas coisas normais, eu pago. Tudo é seu. Se você usar o telefone além do normal, bem, aí você paga. Fora isso, não pague nada. Então ela se mudou. E essa senhora, confirmando tudo isso, veio um dia, cerca de uma semana antes de partirmos, e me deu um puxão de orelha. Ela disse: tenho meus documentos, todas as minhas ações e títulos, e meu. Ela mencionou todo tipo de coisa no testamento dela. Eu disse: por que eu deveria guardar tudo aqui, se vou viajar? Ela estava com medo de deixá-la no quarto do hotel, então eu a coloquei no armário e disse onde estava. Implorei para que ela a pegasse antes de eu ir embora, dizendo que minha amiga era uma senhora idosa, doce e querida, que viria morar lá, e eu não queria que ela se responsabilizasse por aquela pequena bengala.
Bem, ela não veio, e nós fomos para a Califórnia por 3 meses. Nesse meio tempo, minha amiga atendeu a porta, e lá estava a senhora. Ela veio buscar a bengala. Eu tinha contado para minha amiga sobre aquela coisinha. Ela disse: Bem, por favor, venha buscá-la, porque Neville me disse para não mexer nela. Ela não queria entrar. Ela poderia ter pegado minha amiguinha e a partido ao meio, de tão forte que era, mas estava com medo. Então minha amiga disse: Tudo bem, se você confiar em mim, eu trago por aqui e coloco na porta. Traga. Ela tinha medo de que, se entrasse e fosse pegar a bolinha de gude no armário, um closet enorme, minha querida velhinha, minha amiga, fechasse a porta na cara dela. E lá estava ela, afirmando: Eu sou força, eu sou poder, citando todas essas coisas. E tudo o que ela tinha era uma bolinha de gude. Não havia a menor absorção de todas essas supostas declarações. Então pare com toda essa afirmação verbal e simplesmente reflita sobre isso. Sou realmente ele? Sou realmente a presença que criou o universo? Ele realmente se uniu a mim? Ele se tornou eu? Estamos unidos? Estamos destinados a ser um só? E apenas medite sobre isso. Depois, teste. Teste, 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 assumindo que você é aquilo que a razão nega neste momento. Ouse acreditar nisso e viva de acordo com essa suposição como se fosse verdade. E quando isso se tornar verdade de uma maneira que você jamais poderia imaginar, então você começará a suspeitar que é verdade. E então, cada vez mais, você absorverá a verdade. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. E você passou por todos os obstáculos imagináveis. Eram obstáculos mesmo. E vocês dois estavam embaixo de uma estrutura, onde todos os meninos e homens se sentavam na outra extremidade, praticamente sem espaço para vocês. Era quase impossível não se sufocar ao passar. Você conseguia levantar a estrutura e passar rapidamente por ela, rastejando como uma cobra para chegar ao outro lado. Quando você saiu, passou por um barril. Havia um barril muito estreito. Você teve que atravessá-lo para se recompor e chegar à segunda etapa. Então você subia num poste, e muitas vezes eles engraxavam o poste. Depois, você subia no poste e pegava lá de cima o que quer que eles tivessem colocado lá, como uma bandeirinha. Aí você descia até o chão, e depois de tudo isso, você estava exausto, sem conseguir correr a distância restante, tentando percorrer uns 75 a 100 metros. E você estava completamente acabado quando chegava ao final, porque era um esforço tremendo passar pelos obstáculos. Era uma corrida de obstáculos. Quem inventou isso, eu não sei. Mas, quer dizer, era o que a gente fazia quando criança. Mas quando você é criança, é divertido, e você acha divertido, mesmo que seus pais fiquem perplexos porque estão do outro lado dessa loucura. Porque, meninos são meninos, e eles te espremiam lá dentro se você estivesse lá, puxando cada vez mais para dentro e tentando te fazer, e você tenta passar. Eles não cedem 1 centímetro. Eles vão descer e puxar o cinto para te segurar, porque não enxergam as consequências. Eles só pensam em diversão. E foi assim que você passou por tudo isso. Então, quando contei essa história, ela devia estar presente. Porque fazíamos todas essas coisas malucas quando éramos crianças. Minha mãe disse: Por que não morremos todos? Eu não sei. Por que o que fazer com 9 meninos? Ela não conseguia nos encontrar todos ao mesmo tempo e brincávamos de jogos muito, muito loucos. Íamos. E nenhum menino pensa quando é criança, você ia para o mar aberto, mas não nadava, você ia num barquinho. Aí você começava a brincar perto dos navios afundados, tínhamos navios afundados no porto e peixes por toda parte e o barquinho voltava. Você brincava, estava exausto e não tinha barco para te levar de volta, então você tinha que nadar. Então, por que você não se afogava? Eu não sei.
E como você conseguia mergulhar do topo desses mastros, eu realmente não sei. Eu não faria isso hoje. Mas agora eu consigo ver um navio. Ele chegou e afundou, um navio de 4 mastros. O próprio navio era tão alto quanto este prédio, afundou, e então nós subíamos no mastro. E como você mergulha daquela altura sem quebrar o pescoço, eu não sei, mas nós conseguimos. E todos os peixes, todos nadando, tubarões também. Nunca nos ocorreu que eles realmente atacariam. Só lemos sobre isso quando chegamos. E então, era isso que fazíamos quando éramos meninos. Meninos fazem isso no mundo todo, os mesmos meninos, não mudaram, você nunca vai mudá-los. Eles precisam crescer para perceber que essas coisas podem ser perigosas, mas eles não sabem disso. Se você não sabe, bem, então, não existe. Certa manhã, num domingo, fui para bem longe. Não devia ter ido, mas fui com 2 amigos e fomos para bem longe para pescar. Para trazer um pote de pesca. A gente pegava esses potes enormes e afundava, depois, marcávamos o local de pesca contra objetos fixos na ilha. Sempre fazíamos um formato de V. Aqui, uma planta fixa, tipo um coqueiro, e além dela, outra árvore, formando uma linha reta, e aqui, uma casa e outra árvore, e aí, no ápice, a gente jogava o pote. O pote afundava bastante, a vários metros de profundidade, e a gente tinha que marcar com um prato quebrado ou algo assim para saber se a água estava limpa. Mas nem todo dia a água estava limpa, então a gente pescava. A gente se posicionava dentro da área do ápice e pescava o pote com uma vara de 3 pontas, afundava e encontrava os peixes poço. Bem, esta manhã fomos pegar uma panela, outra panela, e éramos 3. Um deles não queria fazer nada. Ele era o maior dos 3, então nós 2 dissemos um para o outro, vamos jogá-lo para fora. Ele não fez nada, então pegamos, recolocamos a panela, colocamos todo o musgo e os peixes mortos de volta nela e a recolocamos. Então, como ele ainda estava preguiçoso, sem fazer nada além de dormir, simplesmente fomos para um lado do barco e juntos, e então pulamos. De repente, ele caiu e, quando voltou à superfície, seu nariz estava como o de uma baleia soprando. Ele poderia ter se afogado. Mas ele não conseguiu vencer nós 2. Ele conseguiria vencer um de nós, mas não 2, e nós sabíamos disso. Ele afundou completamente e tivemos que pescá-lo, porque ele não estava trabalhando, um preguiçoso. Então, quando ele voltou à superfície, teve que entrar sozinho. E se um de nós estivesse presente, ele teria nos matado de verdade, mas não conseguiu fazer isso com 2. Então, nós o trouxemos de volta e virou piada desde então. Agora os 2 já se foram deste mundo. Ambos se chamavam Joe. Pergunta: você acha que Deus se trava uma batalha constante pela consciência? Resposta: com certeza. São demônios. Essas grandes visões dos grandes mestres. Quando você lê poesia inspirada como a de Daniel, Blake e alguns dos horrores que Blake descreveu, tudo é baseado em fatos. Mas quando você está desperto e entra nesses mundos, eles são reais, são horríveis, realmente horríveis. Mas tudo faz parte da imagem que se desdobra de um único ser, um único Deus. Mas quando você entra neles depois de estar desperto, você não tem medo, não importa. E, por mais estranho que pareça, eles o chamarão de Filho do Homem. Pergunta inaudível. Resposta: e eles estão sempre aqui, e falarão com você, como está escrito nas Escrituras. Filho de Davi, o que tenho eu a ver contigo? Eles reconhecem quem você é, pois veem o que outros olhos não podem ver. Você agora veste a forma humana divina. Ela é impenetrável porque eles não podem te ferir, e eles sabem disso. Mas eles, pois tudo deve ser redimido. Tudo neste mundo deve ser redimido. Nada pode ser perdido. Nenhuma coisa em todo o meu santo monte. Deus não pode permitir que um único átomo seu se perca. Tudo deve ser redimido,
E porque deve ser, será. Obrigado.